Eu era macumbeira e me relacionei com o esposo de uma missionária. Eu conheci o esposo dessa missionária em uma corrida de Uber. Até então ele não era evangélico e também não fazia parte da espiritualidade que eu seguia na época. Quando eu entrei naquele carro e avistei aquele moço, ele me chamou muita atenção. Ele era lindo, perfeito. E eu comecei assim a conversar com ele brevemente, né, para entender mais ou menos sobre a vida dele. Eu só queria saber o nome dele, o pedacinho da vida dele. Enfim, o resto. Eu mexia os pauzinhos e trazia ele pra mim, porque sempre eu conseguia o que eu queria. Eu mexia com espíritos muito, muito fortes, né? E não tinha nada que me impedisse de fazer o que eu desejava até chegar ao ponto de me relacionar com ele. Quando ele me deu o nome e o sobrenome também, logo depois de finalizar a corrida, eu imediatamente abri as redes sociais e comecei a pesquisar sobre a vida dele. E de cara eu vi que ele era casado, né? Lá estava uma mulher toda bem vestida. Deu pra entender que ela era evangélica, né? O jeito dela se vestir. E eu pensei, é casado? Mas o que eu fiz? Peguei o sobrenome, o nome completo, uma foto e mexer os pauzinhos pra começar a fazer as minhas feitiçarias e trazer ele pra mim. Quando eu fiz o feitiço, eu tive que esperar 7 dias. Após esse período, eu mandei um oi pra ele e eu já tinha certeza que ele ia me responder e que eu ia conseguir o que eu queria, porque sempre dava certo, gente. E naquele dia, mais uma vez deu certo. Mandei um oi, ele respondeu e eu disse que eu achava ele muito bonito, perguntando se a gente podia sair pra jantar ou algo do tipo, e ele simplesmente aceitou. Nós saímos 1, 2, 3 vezes até a esposa dele descobrir. Quando ela descobriu, ela me enviou uma mensagem em uma das redes sociais. Ela disse assim: "Oi, bom dia, eu sei que você tá se relacionando com o meu marido e eu sei que você tem consciência de que ele é casado, né? Eu só queria pedir pra você deixar ele em paz e procurar alguém pra você. Você é bonita, você tem qualidades, você pode encontrar outra pessoa." E aí eu respondi assim: "Marido seu não, já era minha filha, agora ele é meu." E ela retrucou pra mim assim: "Não, não é seu." Por diversas vezes eu tentei desistir dele, mas na semana passada eu tive uma revelação na igreja sobre o que estava acontecendo. Deus mandou eu lutar pelo meu casamento e disse que ele era meu. E se Deus disse que ele é meu, você não vai conseguir tirar ele de mim. Porque o que Deus uniu, o diabo não pode separar. E aí eu pensei, será que essa mulher sabe que eu sou macumbeira? Então eu perguntei assim: "Mas por que que você tá falando que o diabo não separa?" Aí ela respondeu: "Porque isso é obra do inimigo. Destruição de família não é de Deus. Deus ama a família, então não tem como ser de Deus." E aí eu rebati: "Deixa eu te contar uma coisa, você é evangélica, certo?" Ela falou assim: "Sim, eu sou." "Pois é, você serve um só Deus, não é verdade?" "Sim, o Deus dos deuses, um só Deus." "Pois é, mas enquanto você tem um Deus dos deuses, eu tenho milhões de deuses. Eu trabalho com legiões. É impossível o seu Deus vencer a minha legião. Então, já que você tá sabendo de tudo, separa logo do seu marido. Já vai se despedindo dele e deixa ele. Deixa ele vir até mim para eu não precisar fazer nada contra você. Se eu ficar irada, eu te deixo acamada, minha filha. Eu vou colocar um sapo na sua barriga, um sapo na sua barriga." E ela respondeu: "Você só conseguiria colocar um sapo na minha barriga se eu não servisse um Deus que é o Deus dos deuses, dos teus deuses. Os teus deuses não chegam nem aos pés do Deus que eu sirvo. E esse Deus que transformou a minha vida vai transformar a sua também. Se você duvidar do que eu estou falando, você vai ver o que vai acontecer. Porque ao contrário de você, eu vou orar para Deus restaurar a sua vida e você se aproximar dele. Eu tenho dó da tua alma." Ela falou assim pra mim. Foram essas palavras que ela me disse naquele momento. Eu me senti muito humilhada, mas eu ri e debochei dela. "Ah, ela não sabe de nada", pensei eu. "A coitada, ela não sabe do que eu sou capaz." E aí eu pensei, essa mulher vai me dar trabalho. Eu não gosto de usar a força além do necessário, porque eu não preciso disso. Mas eu vou mexer os pauzinhos e vou fazer um trabalho com o sapo na barriga dela. Vou fazer algo para que ela se vá. Era assim que eu agia, gente. Eu já tinha feito isso com muitas pessoas. Era que tudo o que ela falou era verdade. Como disse, eu trabalhava com espíritos fortes e poderosos. Tudo dava certo. Eu fui fazer um novo trabalho para afastar o marido dela de vez e também para que ela saísse desse mundo, né? Mas dessa vez não deu certo. Eu percebi que ela tinha me bloqueado e me ignorava. Eu fui atrás dele e ele simplesmente disse que estava arrependido. Ele disse que amava a esposa. Completamente diferente da primeira vez que a gente saiu. Meu feitiço não funcionou. Será? Fiquei pensando, né? Aí eu fiz uma ainda mais forte. Mas dessa vez os espíritos disseram assim: "A gente não pode tocar nela."
Como assim? Eu perguntei. O Deus que ela serve não permite. Ele é poderoso demais. Nós não conseguimos vencer ele. Como que não? A gente já fez coisa pior. Por que é que não consegue agora? Porque o Deus que ela serve é poderoso e a gente não consegue nem se aproximar da sombra dela. E aí eu tentei fazer um trabalho para ele também. Gente, não podemos mais tocá-los, disseram os espíritos. Mas por que ele também não? A oração dela é tão forte que o Deus dela blindou ele. Nem no dedo mindinho a gente consegue chegar perto. Gente, eu fiquei em choque. Se eles são escolhidos e esse Deus deles é tão poderoso que vocês, uma legião, não conseguem vencer. Eu vou deixar de seguir vocês e vou começar a servir esse Deus forte aí. E aí os espíritos disseram assim: se você fizer isso, tudo que você desejou para aquela mulher vai acontecer com você. A gente vai fazer. E começaram a me castigar. Minha vida financeira desmoronou. Perdi de casa, de carro. Fiquei doente, doença atrás de doença. Minha barriga cresceu de forma anormal. Eu estava para morrer, gente. E os espíritos diziam assim: volta a fazer os trabalhos ou a gente vai te destruir. Mas eu me recusava e foi só derrota atrás de derrota. Desesperada, eu lembrei do que aquela mulher me disse no início da nossa conversa, que Deus restauraria a minha vida. Se os espíritos não conseguiram tocar nela, então o Deus dela é poderoso? É sim. Então é. Se estão me destruindo, só Ele pode me salvar. Pensei assim e fui para a igreja. Logo no primeiro dia, uma mulher que eu nunca tinha visto contou tudo sobre a minha vida. Coisas que só eu sabia. Ela disse naquele momento tudo que estava sendo quebrado na minha vida, minha barriga que estava enorme começou a doer. Eu tive ânsia de vômito, vomitei sem parar até que saiu um sapo, gente, da minha boca. Na mesma hora, minha barriga voltou ao normal e eu renasci. Chorei muito, pedi perdão, me arrependi. Se eu soubesse da existência desse Deus antes, eu nunca teria passado por tudo isso que eu passei. E eu busquei aquela mulher para pedir perdão e ela disse assim: Deus já tinha me mostrado tudo sobre você. Comecei a orar, jejuar pela sua vida. Deus tem um propósito grande para você. E aconteceu. Hoje eu sou casada com um pastor, também sou pastora, tenho uma vida feliz, Deus me perdoou, me restaurou e tudo ficou para trás porque Ele é um Deus fiel. E eu quis trazer essa história aí para vocês saberem que é um Deus poderoso, né? Não adianta mexer com esse Deus. E aí daquele que mexe com os servos de Deus.